Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos aprendendo lições práticas com os autores das cartas do Novo Testamento. A passagem de hoje é 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Judas, o apóstolo contra a apostasia. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos nos aprofundar na palavra? Judas, o autor desta epístola, não era o Judas Iscariotes e nem o Judas, filho de Tiago, chamado de Tadeu na lista dos 12 apóstolos. Esse Judas era irmão de Tiago e outro meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. Judas desejava escrever uma carta falando a respeito da nossa grande salvação. Mas ele estava muito preocupado, pois alguns mestres que se diziam cristãos estavam ensinando coisas erradas dentro das igrejas. Então, ele resolve mudar o tema e escreve uma carta de advertência a respeito da apostasia que aconteceria nos últimos tempos. A palavra apostasia significa desvio ou abandono da fé. Portanto, esses falsos mestres cristãos, com seus ensinos errôneos, estavam levando cristãos a se desviarem ou até mesmo a abandonarem a fé. É natural que tenhamos dúvidas em relação a alguns pontos da doutrina cristã, pois só conseguimos compreendê-la por completo após uma vida de dedicação ao estudo da palavra. Enquanto isso não acontece, corremos o risco de recebermos ensinos errados vindo de pessoas com más intenções. Foi isso que estava acontecendo na época, e então Judas escreve sua epístola como um alerta para nós. Nessa carta, ele nos mostra como podemos identificar os falsos mestres. Em primeiro lugar, devemos estar atentos ao caráter das pessoas que ensinam dentro da igreja. Caso apresentem um caráter ímpio, diferente do caráter de Cristo, devemos ficar em alerta. É muito fácil falar coisas certas, mas viver essas coisas é o que faz a diferença entre os verdadeiros mestres cristãos e os falsos mestres. Em segundo lugar, precisamos prestar atenção ao ensino que é trazido para a igreja. Não somente a pessoa deve ser correta e agir conforme o que prega, mas também o ensino deve ser correto, de acordo com os ensinos de Jesus nos evangelhos. Esses falsos mestres ensinam que devemos aceitar Jesus apenas como Salvador e Filho de Deus, sem a necessidade de reconhecê-lo como Senhor de nossa vida. Eles negam o senhorio de Cristo, argumentando que basta crer em Jesus, desconsiderando a importância de obedecer aos seus mandamentos. Uma maneira deles negarem o senhorio de Cristo é minimizando a seriedade do pecado, sob o pretexto de que Deus é amor e sempre nos perdoará por causa do sacrifício de Jesus. Embora seja verdade que Jesus nos perdoa, essa visão é incompleta. Jesus deseja que sejamos santos, como Ele é santo, e o Espírito Santo nos foi dado justamente para nos habilitar a viver de maneira santa. Jesus disse: "Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama." Também o apóstolo João diz: "Sabemos que o conhecemos, se obedecêssemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso,
e a verdade não está nele. Devemos sempre ter cuidado com os mestres sem caráter e com esse ensino de uma vida cristã sem compromisso. Vamos ficar bem atentos, pois nisso consiste a apostasia e o que nos leva a desviar da fé. Reflita e ore comigo. Deus deseja que sejamos santos, sempre buscando ser mais como Ele. Neste momento, se apresente diante de Deus e se ofereça a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Contemple a sua face para que você seja transformado de glória em glória, segundo a imagem de Cristo. Jesus é somente o seu Salvador ou é também o seu Senhor? Peça ao Espírito Santo para sondar seu coração e revelar qual é a sua real condição espiritual diante dele. Clame ao Senhor por um coração quebrantado e uma vontade rendida a Deus. A nossa vida cristã é edificada em cima de muitas pequenas obediências. Se você está precisando obedecer ao Senhor em algum aspecto específico de sua vida, vá à presença de Deus e peça a Ele graça para você tomar essa atitude. Faça isso ainda hoje, não deixe para depois. E lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigada por tantos aprendizados por meio dos apóstolos. Obrigada pela mensagem e ênfase de cada um deles. Que o meu coração esteja sempre alinhado com o do Senhor e que eu saiba avaliar tudo o que ouço à luz da verdade da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém.